Pesada, vilã ou aliada? Se você já se fez essa pergunta, saiba que está em boa companhia. A mesada é um dos temas mais debatidos nas famílias quando o assunto é educação financeira para as crianças. Deve ou não ser dada? Quanto? A partir de que idade? E se a criança gasta tudo de uma vez? E se ela ficar obcecada em ganhar dinheiro para tudo? E se virar recompensa? E se virar punição? São muitas perguntas e hoje eu vou responder todas elas. Porque a mesada, quando bem usada, não é vilã. Ela é uma das ferramentas mais poderosas que os pais têm para ensinar a educação financeira dentro de casa. O segredo está em como usar. Se você também tem dúvidas sobre mesada, comenta aqui embaixo para mim sua questão. Eu quero muito saber e te ajudar. Eu sou a Fabiola Rocha, especialista em educação financeira para famílias. Eu tenho mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro. Trabalhei em grandes instituições, como HSBC, Bradesco e XP. Eu sou formada em administração e tenho mestrado em empreendedorismo. Mas o que realmente me trouxe até aqui não foi o mercado financeiro, foi o meu filho. Foi a vontade de ver meu filho crescendo de perto que me fez trocar o mundo corporativo pela vida empreendedora. Foi ensinando meu filho, vendo o que funcionava com ele, o que não dava muito certo, que eu fui criando o meu método. E foi percebendo a dificuldade das mães ao meu redor em lidar com esse tema, com os filhos e com elas próprias, que eu me encorajei a entrar nesse mundo. E foi aí que nasceu a Fabi Talks, um projeto pensado para ajudar famílias a construir uma relação saudável com o dinheiro, começando com as crianças. Aqui na Fab Talks, a gente acredita que dinheiro também é coisa de criança. E hoje eu vou começar essa conversa explicando o que é a mesada, na minha opinião. A mesada é um laboratório, um espaço seguro onde a criança recebe um valor real, tem autonomia de verdade para decidir o que fazer com esse dinheiro, experimenta as consequências das próprias decisões com a rede de apoio dos pais por perto, é claro, né? Ela aprende que o dinheiro acaba, que existem escolhas e que cada escolha tem um custo, uma consequência, que guardar abre possibilidades e gastar tudo encerra, que planejar é mais satisfatório do que improvisar. E aprende tudo isso com valores pequenos na infância, antes de começar a lidar com os valores grandes da vida adulta. E eu também quero pontuar aqui o que eu não considero como mesada. A mesada não é recompensa por bom comportamento. Bom comportamento é naturalmente esperado da criança. Quando a mesada fica condicionada ao humor, à obediência, às notas, ela deixa de ser uma ferramenta financeira e vira uma moeda emocional. E aí começa a perder o propósito. A mesada não é punição. Cortar a mesada porque a criança fez uma coisa errada não tem relação direta com o dinheiro, sabe? Isso deturpa a ferramenta. A criança não aprende sobre finanças. E vamos lá, profissionais assalariados também erram. E esses erros não vêm diretamente descontado no contra-cheque. Outra coisa, mesada não é salário por fazer o que faz parte da vida em família. Arrumar o quarto, botar o prato na pia, ajudar com o irmão mais novo. Essas coisas são responsabilidades coletivas da família. Remunerar tarefas domésticas cria uma expectativa na criança de tudo o que ela fizer dentro de casa precisa de pagamento e a criança passa só a querer fazer as coisas por dinheiro. Então, vamos só alinhar o entendimento aqui. A mesada, ela tem um caráter pedagógico. Dinheiro para a criança começar a assumir o protagonismo de decidir ela própria o que fazer com esse dinheiro. E os pais precisam participar. A dinâmica da mesada perde o sentido se ela vira só dinheiro na mão, né, para gastar sem aprendizado nenhum. A família precisa também combinar alguns limites com a criança. Por exemplo, que tipo de coisa passa a ser adquirido com a mesada pela criança e não mais pelos pais. A gente tem que deixar a criança decidir e eventualmente errar, se arrepender. Isso acontece, né? Se acontecer, não é para criar julgamento, crítica, fazer a criança se sentir culpada. É conversar para entender o que pode e o que precisa ser diferente numa próxima vez. Agora vamos falar sobre tarefa doméstica e tarefa remunerada. Existe uma linha muito importante que precisa estar clara para toda a família. As tarefas domésticas que fazem parte do dia a dia da casa são responsabilidade de todos. Arrumar a cama, tirar a louça suja da mesa,
lavar a louça, manter a casa organizada, limpar uma coisa que caiu e sujou o chão, tirar o lixo, uma lista enorme de afazeres de uma casa. E essas tarefas não são remuneradas, porque a vida em família, todo mundo tem que contribuir. Mamãe, papai, filhos, meninos e meninas, todo mundo. E não é porque é pago para isso, é porque faz parte, né? É sobre pertencimento, sobre responsabilidade coletiva, sobre o que significa viver junto. E o que é que pode ser remunerado? Tem tarefas extras que vão além do esperado e que podem sim ser remuneradas, especialmente se a família tiver alguma economia com o pagamento desse serviço lá fora. Por exemplo, seu filho lavou o carro e você economizou com a lavagem profissional. Seu filho deu o banho no cachorrinho da família e vocês economizaram com o pet shop. Seu filho colaborou com uma pequena ajuda do seu trabalho profissional. Porque eu ajudava meu pai quando eu era criança, fazendo planilhas de controles em papel, numa época que não tinha computador, tá? E essas contribuições, elas podem ser recompensadas com dinheiro, porque aqui o princípio é outro. A criança percebeu uma necessidade, usou o tempo dela, as habilidades que ela tinha para resolver uma coisa que precisava ser feita. E sim, recebeu um dinheiro em troca, exatamente como funciona na vida real. Isso é uma primeira experiência de empreendedorismo. Isso ensina que dinheiro vem de contribuição, de esforço, de entregar uma coisa que tem valor para alguém. Agora, o quanto remunerar a criança por essas atividades extras precisam ser combinadas entre vocês antes da tarefa ser executada. Né? Combinados claros, para não ter nenhuma surpresa negativa, confusão ou frustração que possam desanimar a criança nessa experiência empreendedora. Vamos lá, decidiu que vai dar mesada? Ótimo! Agora vem a parte mais difícil para a maioria dos pais, que é definir a estrutura para essa mesada funcionar. Então, vamos lá. Primeiro passo: defina quando começar. Não existe uma resposta universal sobre quando começar a mesada, mas existem premissas que a gente pode adotar aqui. A maioria das crianças está pronta para lidar com a mesada a partir de uns 6 ou 7 anos. Aqui ela já consegue entender o valor que o dinheiro acumulado num cofrinho tem. Já entende que o dinheiro tem fim, que existem escolhas, que as escolhas têm consequências. Então, você pode começar a dar alguma autonomia para a criança. Nessa idade, ao invés de mesada, eu gosto mais da ideia do cofrinho com um propósito, que é uma forma de praticar parte desses conceitos de uma forma mais adequada à idade da criança. Segundo passo: defina o valor com base em alguns critérios. O valor da mesada precisa ser suficiente para que a criança tenha escolhas reais, mas também não pode ser tão alto, né? Porque a gente está falando de um ambiente de aprendizado. O valor deve cobrir algumas despesas pequenas que hoje os pais assumem para a criança. Aquele lanche na cantina da escola de sexta-feira, um brinquedo de pequeno valor, revistinha, figurinha. Enfim, vocês vão decidir juntos. Aquilo que a criança assumir deixa de ser paga pelos pais, senão a criança vai achar também que tem uma fonte infinita de renda. E quando a criança passa a administrar esses gastos com o próprio dinheiro, ela começa a entender o valor real das coisas. Começa com um valor pequeno, vai ajustando conforme a criança for crescendo, conforme a autonomia que você quiser dar para sua criança. Agora, muito importante, o valor da mesada tem que caber no seu bolso. Não é porque o pai do amiguinho paga 5 vezes mais que esse é o patamar ideal. É para ser didático e tem que ser viável. Terceiro passo: estabeleça uma organização com a criança. Eu já falei em outro vídeo sobre organizar o que a criança recebe, fazendo uma divisão em partes. Uma parte para gastar agora, que é a autonomia imediata, os prazeres do presente. Uma parte para guardar com um objetivo escolhido pela criança. E uma parte para investir a um prazo mais longo. E aqui eu até sugiro que você abra um investimento simples, sem risco, na sua própria conta, para guardar um valor pequeno todo mês, para a criança visualizar a evolução desse dinheiro e entender que investir faz muita diferença. Pode ser parte da mesada. A proporção pode variar com a idade e os objetivos da criança também. O que importa é que a divisão seja feita pela criança com a orientação dos pais. A criança que decide
aprende muito mais do que aquela que só obedece. E vocês podem anotar num post-it, num caderninho, controle de vocês, da criança, porque fica difícil às vezes dividir esse dinheiro em vários cofrinhos ou numa conta bancária. Então, isso pode ajudar vocês. Quarto passo: mantenha a regularidade e resista aos resgates antecipados. A mesada precisa ser paga na mesma data, sem exceção. A regularidade cria o hábito. Pagamentos irregulares ensinam que o dinheiro é imprevisível. Pagamentos regulares ensinam que o dinheiro tem um ciclo e que pode ser planejado. E a frequência de pagamentos vocês também podem combinar juntos. Para crianças menores, e até para crianças maiores, eu prefiro a semanada, porque fica mais fácil da criança visualizar o processo todo e tomar decisões. Agora, acima de uns 12 anos, eu já acho que os pagamentos mensais podem funcionar bem. E quando a criança gastar tudo antes do prazo e pede um adiantamento? Essa é uma situação bem comum, tá? E aqui tem possibilidades diante do que a criança mostrar de interesse. Então, vamos lá. Você pode simplesmente dizer não para o adiantamento, com acolhimento, sem drama, e deixar a criança viver a consequência do dinheiro ter acabado antes do tempo. E você pode atender o pedido da criança de adiantamento. Mas, como em qualquer operação de crédito da vida adulta, esse adiantamento precisa ter um custo, e esse custo não pode ser baratinho. A criança precisa entender que essa alternativa é muito cara e que precisa pensar muito bem se vale a pena. E seja qual for o caminho que você escolha, você pode ter certeza que a criança não vai esquecer essa lição. E olha só, se você está me acompanhando até aqui e está gostando do que eu estou trazendo para você, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal. Mas fica aqui comigo que ainda tem muito mais. Agora vamos conhecer os erros mais comuns quando o assunto é mesada? Primeiro erro: interferir nas escolhas da criança. A mesada só funciona se a criança tiver real autonomia. Se os pais controlam o que ela compra, cara, a ferramenta perde propósito. Deixa a criança escolher, mesmo que a escolha pareça errada. O erro consciente, com dinheiro pequeno, é o melhor professor. Segundo erro: usar a mesada como recompensa ou punição. Eu já falei sobre isso, mas vale reforçar. A mesada é uma ferramenta pedagógica. Ela não deve ser suspensa por comportamento, nem aumentada por nota. Quando entra nessa dinâmica, ela deixa de ensinar sobre dinheiro e começa a ensinar sobre condicionamento. Terceiro erro: dar mesada sem conversa. Entregar o dinheiro toda semana ou todo mês sem acompanhar, sem conversar, sem perguntar o que a criança está pretendendo fazer, é desperdiçar a ferramenta. Mesada precisa de conversa periódica, leve, sem cobrança. Como é que foi essa semana? Como é que foi esse mês? Como é que você usou o seu dinheiro? O que você faria diferente? Quarto erro: desistir quando a criança gasta tudo. Gastar tudo é parte do processo, especialmente no começo. O erro aqui também é tentar resolver o problema pela criança. Deixa a experiência acontecer, depois vocês conversam. Na próxima vez, ela vai lembrar. Então, no resumo da ópera, se você optar pela mesada, esteja disponível para conversar e para orientar teu filho, mas sem controlar a situação. Deixa a criança assumir o protagonismo, tomar as decisões dela. Agora, esteja do lado dela quando o erro acontecer. Mas não é para falar, eu te falei, eu já sabia, né? E sim para acolher o seu filho, ajudar ele a pensar no que precisa e no que pode ser diferente. Errar é humano e a mesada é um laboratório para a criança errar e aprender. Educação financeira não é uma disciplina difícil. Ela é uma conversa que você pode começar hoje com uma pergunta, com um exemplo, com uma situação do dia a dia. Você não precisa esperar ter tudo organizado, ter lido todos os livros ou esperar a criança crescer para ter essa conversa. O melhor momento foi ontem. O segundo melhor momento é agora. E se você decidiu dar esse primeiro passo com a mesada, no próximo vídeo eu tenho mais coisas para te falar sobre esse assunto. Clica no sininho para não perder e eu te vejo no próximo episódio.